Enquanto Pedro, que era o líder, estava a pensar que Jesus morreu, ele naquele momento já não sabia o que fazer. A única forma que Jesus podia consolar o coração dele, ele surpreender. Na verdade, Jesus já estava ressuscitado, já não estava morto. Porque o meu rei, ele está vivo. O meu rei, ele está vivo. O meu redentor, ele está vivo. Só que Pedro não sabia que Jesus estava vivo. Então Pedro estava desanimado, frustrado, ele não sabia o que fazer. Foi assim que Pedro, ele, por ser líder dos demais irmãos, tomou uma decisão. Essa decisão é de voltar naquilo que é a sua antiga profissão. Então ele disse para os outros: eu vou pescar, porque Jesus não está entre nós. Jesus já nos dá aquele que opera milagre, aquele que faz o impossível, que cura o cego, aquele que faz o paralítico andar, aquele que dá vida ao morto, aquele que ressuscita Lázaro, já não está entre nós. Então eu não tenho mais o que fazer senão voltar à minha antiga profissão. Não tenho mais esperança. Ele esqueceu que Jesus lhe havia dito: tu serás pescador de homens e não pescador de peixe. Mas Pedro, por causa da sua condição humana, ele decidiu que ia voltar para aquilo que era a sua profissão. Aquela representa a profissão de Pedro, que é a pesca humana, representa a condição ou a natureza humana, a capacidade do homem ver terrenalmente as coisas. Ele não vê como Deus vê, ele não olha como Deus olha e não sente como Deus sente. Foi assim que Pedro disse: vou à pesca. Como sendo um bom líder, ele influenciou. Pedro não falou, Pedro fez, tomou uma decisão e disse: eu vou à pesca. Simultaneamente, os seus discípulos, os seus irmãos, eles tomaram a decisão de seguir Pedro. Quer dizer que Pedro era líder nato, Pedro era um influenciador nato. Pedro não precisava mandar, Pedro apenas fazia e os outros lhe seguiam. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: quem é verdadeiramente líder não precisa mandar, ele faz. E quando faz, quem está a olhar para aquilo que ele faz, vão seguir ele automaticamente. Porque a liderança não é uma questão de persuasão, a liderança não é uma questão de insistência, não é questão de autoritarismo, é uma questão de vida e de exemplo e experiência com quem você caminha. Então Pedro, ele era um bom pescador. Por isso os discípulos sabiam que Pedro, se estava lá, vou à pesca, é porque vai ter peixe na rede. Só que equivocadamente Pedro não sabia que aquele seria um dos piores dias da sua vida na pesca. Então Pedro, ele decidiu ir até ao mar de Tiberíades. Ele foi ao barco, pegou o barco e foi até ao alto mar. E lá chegando, ficaram a noite toda. Claramente que a pesca, ela tem que ser feita à madrugada. Porque tu não podes ir pescar de manhã, porque a noite é o melhor momento do ambiente para que você coloque a rede e os peixes possam entrar na rede. Então Pedro, ele com os irmãos, discípulos Tiago, Tomé, João e os outros discípulos Dídimo, foram ao mar para poder pegar algum peixe. E o fato de estar no mar, de querer pegar algum peixe, eles teriam que ter a sua satisfação naquilo. Só que eles começaram na madrugada e eles estavam à espera que na rede entrasse algum peixe. Acontece que das 0 horas até 1 da manhã não entrou nenhum peixe na rede. E eles esperaram, pensando que talvez às 3 da madrugada algum peixe iria entrar na rede. Só que 3 da manhã, 3 da madrugada, não veio nenhum peixe na rede. Pedro olhou para João e disse: João, o que está se passando? Parece que a nossa vida está desmoronando desde que Jesus desapareceu. Com o mestre era fácil, nessa hora já tínhamos a quantidade de peixe na rede, mas nós sozinhos estamos a ver que está impossível. Então Pedro, consolando os seus irmãos, dizia: vamos ver se até pelo menos 4 da manhã um peixe sequer entra na rede. Só que não entrou nenhum peixe na rede. Passou 0 horas, não entrou um peixe. 1 da manhã não entrou um peixe. 2 da manhã não entrou um peixe. 3 da manhã não entrou um peixe. Muitas das vezes nós nos encontramos na condição de Pedro. É um momento que nós criamos uma expectativa. A expectativa é pensar que aquilo que você planejou vai dar certo, vai ser como você colocou no teu coração. Então Pedro, ele criou uma expectativa de que ele iria para o mar e ia ter peixe. Só que a sua expectativa, ela foi contrariada. E Pedro começou a sentir-se frustrado. Quando nós colocamos uma expectativa em alguma coisa e ela não dá certo, a primeira sensação que vem sobre nós é a frustração e a interrogação. E o porquê que não está dando certo? A questão não é o Pedro que faz acontecer, é que não tinha alguém que iria fazer acontecer. Eu vou chegar lá apenas para introduzir a pregação, para que você possa entender bem aonde nós queremos chegar. Passou 4 da manhã e Pedro não colocou nenhum peixe na rede. 5 da manhã e Pedro não colocou nenhum peixe na rede. Até que foi 6 da manhã.
Quando menos eles esperavam, eles estavam já tentando recolher a rede para poder ir embora. De repente aparece um homem desconhecido, cujo nome não sabiam. Porque Jesus, ele quando apareceu, eles não reconheceram quem era Jesus. Então, aquele homem desconhecido, ele, do nada, ele apareceu e disse: lançai a rede para a banda da direita. Aleluia. Pega a tua rede e lança para a banda da direita. Tem uma banda que tem cardumes, que tem carapau, que tem garopa. Eu quero que você lance para aí. Escuta uma coisa: quando Jesus mandou eles lançarem a rede para a banda da direita, Jesus não disse vão pescar cabuenha. Não. Jesus não disse é para entrar peixe lambu. Não. Disse lança para a banda chamada direita, porque eu quero mudar a vossa história, porque eu vi que vocês ficaram da madrugada e não apanharam nada, mas eu quero lhes mostrar que eu sou Deus que faz com que a noite ela dura um pouco, ou seja, que o choro ela dura apenas uma noite, e eu venho de manhã para que a tua alegria se complete de manhã. Então eu posso entender que aqui nós podemos conectar o versículo bíblico que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem é alegria? Alegria não é a tua felicidade. Alegria é quando Jesus chega na tua vida. Quem é alegria? Alegria não é quando você tem um peixe na rede, é quando Jesus está ali para te mandar pescar e o peixe entrar na rede. Alegria não é quando você tem dinheiro na conta bancária, é quando Jesus te diz: eu estou na tua casa. E quando Jesus chega na tua vida, tem alegria. E quando Jesus entra na tua vida, a alegria vem pela manhã. É quando Jesus, ele pergunta assim: o choro pode durar uma noite, mas Jesus vem pela manhã. O diabo pode me apertar à noite, mas Jesus vem pela manhã. O feiticeiro pode me apertar à noite, mas Jesus vem pela manhã. Eu levo meus olhos para a morte. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Jesus, céus e a terra. Amém. A alegria chegou. E eles nem dão conta que a alegria chegou. Quando Jesus chega, vem a alegria. Foi assim que Jesus fez quando estava na boda de Canaã. Todos beberam do melhor vinho. O mestre de sala foi até a mãe de Jesus e disse: o vinho acabou, já não tinha mais vinho. E naquele momento todos os convidados queriam bater a retirada, porque as pessoas gostam de estar na festa que tem vinho. Eles não gostam de comer. Se você ir para uma festa, as pessoas bebem mais do que comer. Só que não sabiam que tinha um vinho que só vem de manhã. Eu quero aplicar para você compreender. Só que não sabe que o vinho que é bom nunca vem no princípio, vem no final. Porque melhor é o final do que o princípio da tua vida. Eu quero dizer que muita gente divulga o princípio a fracassar. Só que não sabe que no final tem alguém que vai aparecer quando menos você. Eles pensam que está apertando a noite, só que de manhã então Jesus ele decidiu não aparecer primeiro, porque Jesus sempre aparece no final da festa. Quando você já não tem mais peixe na rede, quando você está a recolher a tua rede, quando você desiste de vir à igreja, quando você diz já não procura emprego, quando você diz o vento já não vai dar mais filho, Jesus diz: aguarda um pouco, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus vai chegar logo. Eu estou vindo. Eu vou chegar na tua vida. Aguenta um pouco. Então Jesus, quando foi na boda de Canaã, o vinho acabou. Até que foram perguntar a Jesus, a mãe de Maria disse: faça tudo o que ele vos mandar. Jesus mandou recolher do mestre de sala duas tinajas, ou seja, duas de água, 3, e encheram para acelerar um pouco, porque eu quero voltar na minha mensagem. O Espírito Santo me levou aqui. Quando encheram, Jesus abençoou. Foram provar aquele vinho, não era igual ao vinho que eles estavam acostumados. Jesus é um vinho diferente. É um vinho que dá alegria para o pobre. Jesus é um vinho que dá alegria para quem está triste. Jesus é um vinho que nos embriaga e nos faz estar cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriaguei com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Jesus está cheio e está entrando na nossa vida. Então, eu vou voltar para a história de Pedro. Pedro estava no barco e não apanhou nada, até que aquele desconhecido apareceu de manhã. E quando apareceu de manhã, ele recebeu uma ordem.
uma palavra. Lança a rede para a banda da direita. Não é qualquer lugar que você vai colocar a tua rede. O mar ele é vasto. O mar ele é grande. Pedro tentaram colocar em todos os lugares, mas não apanharam nenhum peixe durante a madrugada toda, até as 6 da manhã. Jesus simplesmente, quando chegou até os discípulos, ele deu uma simples palavra. E essa palavra é lança. Olha para o teu irmão, diga lança. Olha para o teu irmão, diga lança. Porque Jesus manda lançar nesta manhã. Ele falou para Pedro, lança a rede para a banda chamada direita. A palavra foi lançada. Jesus ele ordenou os peixes que saíssem do alto mar do fundo para vir na rede de Pedro. Havia mais barco no lado, mas a única pessoa que foi abençoada e beneficiada foi a rede de Pedro. Eu quero te dizer que tem muitas redes no mundo, mas se Jesus mandar lança, chegou a tua vez, é a tua rede que os peixes vão entrar. Eu quero dizer que Jesus diz lança, chegou a tua hora, é a tua rede que vai ter peixe. E o peixe que Jesus manda não é caboinha, é garopa, é peixe grande, é tubarão. Porque a Bíblia diz que a quantidade do peixe a rede não suportava. Você pensa que caboinha ia fazer aquele preço? Não, havia peixe grande, peixe mundano. Porque o meu Deus, ele quando quer abençoar, ele traz bênção sacudida, regalada, transportante, infinita. E Deus manda lhe dizer, hoje é dia de mandar lançar a rede, porque tem peixe para entrar na tua rede. Quem estava rindo da tua vida, vai ver que tem peixe grande na tua rede. Quem estava abstendo lá, quem estava apostado no fracasso, Jesus apareceu. Quem estava apostando que você não ia dar certo, Jesus vai mandar um peixe entrar na tua rede. É que quando Jesus está no lugar, aquilo que você se esforçava para fazer, já não precisa criar. Tudo fica fácil. Quando Jesus está na minha vida, as coisas têm que fluir. Eu não posso passar trabalho o tempo quando você tem Jesus na minha vida. O problema é que às vezes você está lutando, não colocaste Jesus no teu sangue. Às vezes você colocou um plano, mas não colocaste ele na cabeça, ao centro. Querido, quando Jesus está no meu barco, o peixe tem que vir automaticamente. Eu não preciso passar a noite em oração, porque Pedro vigiou a noite toda. Pedro estava no monte a orar. Ele não sabia que eu precisava de um mestre no barco, para que ele, a sua palavra, ordenando uma palavra, era suficiente para o meu milagre acontecer. Para o milagre acontecer, só preciso de ouvir uma palavra. Lança a rede na banda à direita. Tem várias bandas. Tem a banda da esquerda e tem a banda da direita. Tem a parte de trás e tem a parte de frente. Mas Jesus só disse, lança a rede para a banda chamada direita. E quando Jesus ele determinou essa palavra, era a palavra da autoridade de Jesus. Ele falou para os peixes, porque ele tem autoridade sobre tudo que ele criou. Ele disse, carapau, corre, entra na rede de Pedro. Sim, Senhor. Garopa, entra, vai para a rede de Pedro. Ele é meu filho. Ele passou a noite inteira. Escuta o poder da palavra. O milagre que aconteceu aí foi o poder da palavra de Jesus. Porque para os peixes estar na rede de Pedro, eles tinham que obedecer o que Jesus manda. Eu quero dizer, tudo quanto Jesus fala, as coisas obedecem. Sejam elas animadas ou inanimadas. Sejam elas visíveis ou invisíveis. Sejam elas naturais ou sobrenaturais. Todas as coisas se sujeitam à voz de Jesus. Jesus quando fala, se ele mandar um homem ou a mulher, mandar um dinheiro transferir na tua conta bancária, eles fazem. Não é você orar. Não se trata da tua oração da madrugada. Não se trata da tua vigília da madrugada. Porque Pedro estava na madrugada orando, mas não pescou nada. Então se trata de Jesus que tem que estar na tua vida. Não é a tua oração que trouxe a bênção na tua vida. Não te confunda, não é a igreja que trouxe o milagre na tua vida. É Jesus Cristo que entrou na tua vida e o milagre aconteceu. É Jesus que entrou na tua casa e o milagre aconteceu. Porque Jesus estava no barco de Pedro e a rede de Pedro foi abençoada. Olha, Jesus mandou
os peixes virem até a rede do pé. E cada peixe teve que obedecer a voz do seu Senhor. E os peixes entraram. Primeira coisa, a palavra de Jesus, ela é uma autoridade. A palavra de Jesus é um espírito e dá vida a qualquer coisa antes de ser morto. Quando o peixe foi ordenado a entrar, Jesus ele escolheu os peixes mais grandes, porque a rede de Pedro ficou tão cheia que Pedro não conseguiu nem sequer levantar. Chamou Tiago, não conseguiu levantar. Chamou João, não conseguiram levantar. A bênção de Deus, ela alcança ou supera aquilo que eu espero. Quando Deus decide te abençoar, Ele não tem medida para te dar. Ele te dá de uma maneira que você vai armazenar. Porque quando Deus te abençoa, te dá em grande quantidade, para que você coma o teu filho, dá uma vizinha, dá no primo, dá no sobrinho, dá no... Eu quero te dizer, vai chegar um momento que o Senhor vai te abençoar. É para você sustentar toda a tua família. Aqueles que pensavam que tinha toda a riqueza não sabem que Jesus vai te surpreender. Jesus não te dá para você somente, Ele te dá para outras pessoas, para comer com teu filho, com o filho do teu filho, com os teus primos, com os teus irmãos, porque Jesus vai encher a tua rede dos melhores peixes que tem no mar. E Pedro não conseguia levantar a rede. Ele chamou os seus irmãos e juntos levantaram. E não conseguiu. O barco estava para virar. Tem bênção que se você não tem capacidade, pode virar o teu barco. Tem bênção que se você não pode gerir, vai confundir a tua cabeça. Você vai capotar. A tua vida vai dar uma volta de 360 graus. Deus te dá tanta bênção. Se você não partilhar com os outros, a bênção vai te destruir. Porque a bênção que Pedro tinha na rede ia deixar cair o barco, porque Pedro estava tentando levantar sozinho. Não tenta comer sozinho o que Deus te deu. Não tenta ficar na bênção sozinho quando Deus te fazer chegar a bênção que você quer. Porque Pedro queria tentar levantar sozinho e o barco estava para afundar. Ele disse: espera aí, esse peixe é demais, sozinho eu não vou conseguir. Se ele me deu essas bênçãos todas, é porque eu tenho que chamar os meus vizinhos que estão naquele barco. Colega, vem, tem bênção para todos. A alegria verdadeira de Jesus é quando Ele te abençoa. Você partilha o que tens com os pobres. Você partilha o que tens com os órfãos. Você partilha o que tens com as viúvas. Porque a tua bênção não é para você só. Partilha, porque essa sim é a verdadeira alegria que Jesus tocou e deu na tua vida. Aleluia. E Pedro mandou chamar os outros barcos. E quando os outros barcos vieram, os pescadores se uniram, juntaram os barcos, começaram a tirar o peixe. A rede foi lá no fundo, começaram a tirar. É muito. A minha bênção é grande. Eu não posso comer sozinho. Vem, fica na bênção. Vem ali, Cleber, fica na bênção. Fica aqui. A bênção é grande. Vai descer, vem. Fica na bênção. A rede está lá. Tem muito peixe. Jesus me abençoou a mim, mas é para todos poderem pegar na rede. Porque esse peixe não é meu. Esse peixe é nosso. E eu estou pegando a rede. Estou a ver o peixe a vir. A alegria está a se completar. Estou a ver o peixe a chegar. A alegria está a se completar. Eu estou a pegar o peixe para passar por irmão. Pega a rede. Passa por ele. Está a puxar. Ele está a puxar, está a mandar. Está a puxar. Ele está a puxar, está a mandar. Ele está a puxar. Porque a rede está puxada de peixe. Deus vai colocar a rede na tua mão, na tua rede. Recebe o peixe e abundância. Este dia vai cair peixe na tua casa. Tudo que estava fechado vai se abrir ao Jesus Cristo. Aleluia. Tem peixe na tua rede. Jesus já mandou lançar a rede no mar. No mar de Tiberíades. Tem peixe para a tua vida. Vai ter peixe na tua casa. Vais comer com o teu vizinho. Vai ter peixe na tua vida. Chama aquele teu tio que nunca mais veio te visitar.
Prepara um bom canudo. Prepara um bom bufete. Um bom grelhado. Uma boa sopa. Diga, viu, vem, tem peixe para toda a família. Porque Jesus apareceu de manhã na minha vida. Eu chorei a noite inteira. Eu chorei a semana toda. Mas Jesus veio na minha casa e encheu a minha rede de peixe. E eu quero partilhar com todos, para que saibam que a glória é dele. E foi Jesus quem me deu. Oh my God. A bênção é grande. E eu tenho que mostrar às pessoas que Jesus é quem me deu. Tem peixe na minha rede. Tem peixe na minha rede. E esse peixe é para todos que estiverem ao meu lado. Esse peixe é para todos que estiverem comigo. Aqueles que estavam com Pedro só estavam com alegria. Até que um dos discípulos olhou bem para o homem desconhecido e disse assim: não pode. A única pessoa que pode gerar esse milagre é Jesus. Esse homem que está conosco aqui, João, olhou bem assim para Jesus, olhou para as mãos dele e viu, tem a marca da morte. Mas ele veio com a vida, para que dá vida a tudo que estava morto. E João disse: é o Senhor, é Jesus. Pedro, como ele era muito desavergonhado, Pedro era muito à vontade. Pedro estava no barco. Imagina que Pedro vai até o mar pescar nu. A palavra nu não quer dizer que está nu, ele tinha aquelas roupas apenas, ok? Não tinha o corpo coberto, e a Bíblia chama de nu. Pedro, quando viu que era o mesmo, se lança para se esconder. E Jesus disse para Pedro: tens alguma coisa para comer? Ele disse: nós temos. E foram até a terra. Jesus começou a partilhar a mensagem do reino para os discípulos. E eles comeram com Jesus pão e peixe. O pão e o peixe são o maior símbolo de milagre de alimento. Quando Jesus quer exemplificar o maior milagre de provisão, é o peixe e o pão que tem que entrar. Com a mulher viúva, quando o profeta Elias gerou um milagre, ele gerou o milagre da farinha. A farinha, quando ela não é processada, tem um objetivo. Mas quando ela é processada, ela pode ser útil para ser feito o bolo ou para fazer o pão. O que quer dizer que o pão é o processo acabado da farinha. O bolo é o processo terminado da farinha, junto com alguns ingredientes para ser um bolo gostoso. De chocolate, de banana, do que você quer. Então, Jesus foi e mandou que eles assassem o peixe e o pão. Isso quer dizer que Jesus, depois da ressurreição, ele ainda estava numa forma humana, mas numa forma gloriada, ou seja, glorificada, num corpo de glória. Por isso é que ele comeu com os discípulos. Para quê? Para participar da natureza do homem como um homem. Para participar da natureza do homem como um homem, já sendo Jesus ou sendo Deus ressuscitado. Então ele participou. E naquele instante da sua participação, Jesus ele estava a ensinar sobre o reino de Deus. As coisas sobre o reino de Deus. O que os discípulos precisavam aprender. Agora escuta uma verdade. Jesus, ele podia aparecer aos discípulos 1h, não veio. Ele podia aparecer aos discípulos logo tão cedo, eles estavam no mar. Será que Jesus não estava vendo que os discípulos estavam a passar nada? Estavam. Jesus sabia que os discípulos eles estavam a fracassar. Por que Jesus decide vir de manhã e não às 0 horas na hora que eles estavam no mar? Porque há uma lição que Jesus nos dá. É que para você valorizar o milagre, você precisa sentir o efeito do fracasso. Para você reconhecer que não é por tua conta, nem por tua força, você tem que passar trabalho. Para
saber que não é a tua oração, não é o teu jejuar, nem a tua eloquência, mas é a graça. Eu vou repetir. Mas é a graça de Deus que faz gerar milagre na tua vida. João capítulo 1, no versículo 5. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo. E a verdade também. O que é graça? Graça é o favor de Deus nas nossas vidas. A palavra de manhã é o mesmo que dizer tempos de favores. A palavra de manhã é o mesmo que dizer tempos de favor. Salmos, ele vai dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor, elas são novas cada manhã. Se eu tirar a palavra manhã, colocar a expressão original, fica a favor. Ela estaria traduzida da seguinte maneira: as misericórdias do Senhor são novas em cada favor. Em cada favor, as misericórdias de Deus se renovam na minha vida. De manhã, Deus renova a misericórdia na tua vida. De manhã, o favor de Deus, ele chega na tua vida. Então, a graça de Deus é que me faz ter o gozo. A graça de Deus é que me faz ver o peixe na rede. Porque tínhamos outros barcos. Por que somente eu? Tua ver bênção. Tem pessoas que oram igual que eu, mas não estão vendo a sua rede cheia de peixe. Tem pessoas que vigiam mais, mas não estão vendo mais o milagre que é a igreja. Tem ministério que tem mais tempo que se calhar que esse ministério, mas se calhar o poder não desce com maior graça como esse. Não é o pastor Mandrinho, é a graça de Jesus. Não é a minha oração, é a graça. Porque a graça, ela facilita o processo na tua vida. Você não precisa orar a noite inteira para as coisas acontecerem. Quando você tem graça, é só 2 segundos de oração, o milagre acontece. Quando a graça está na tua vida, é apenas 1 segundo as coisas acontecem. Sabe quando você se esforça? Você se esforça, a graça ainda não desceu. Quando você bate, faz força, monte, traz monte, a graça não desceu. Eu não preciso estar no monte dias para que a graça desça e as coisas aconteçam. Quando o favor de Deus está na minha vida, é Ele operando na minha vida. Eu não existo, Ele é quem existe. Eu não vivo, Ele é quem vive. O apóstolo Paulo estava se movendo na graça. E quando ele entendeu que tudo que ele fazia não era pela sua força, mas era por causa da graça de Deus, ele entendeu que quanto mais a graça estiver em mim, menos a minha natureza ela aparece. Quanto mais a graça estiver na minha vida, menos a minha mente começa a interferir na mente de Deus. Então ele vai resumir o seguinte: porque já não vivo eu, mas a graça vive em mim. Porque já não vivo eu, mas é a graça que vive em mim. Se eu fui arrebatado ao terceiro céu, não é pela minha oração, é a graça que está em mim. Se eu estou a ver coisas espirituais, se os meus olhos espirituais estão abertos, não é porque eu sou mais importante que os outros, é a graça que chegou nos meus olhos. Se eu estou curada, não é porque eu sou melhor que ninguém, é a graça que me alcançou. Se eu estou operando milagre, se o Misesse tem chama e tem poder, é a graça que foi derramada sobre esta igreja. É a graça que apareceu num barco de Pedro e o milagre aconteceu. É a graça que veio no barco de Pedro.
acontecer. Se a graça chegar na tua casa, tudo vai acontecer. Se a graça entrar na tua vida, aquele demônio que estava tentando não tem poder. Porque quando a graça chega, vem com ele a luz. Quando a graça chega, vem com ele o fogo. Quando a graça chega, vem com ele o poder. Quando a graça chega, vem com ele os anjos. Vem os querubins, vem os serafins, vem todo o exército do céu. Porque a graça é a pessoa de Jesus. Se a graça decidir se mover para a tua casa, os céus também se movem para a tua vida. E se os céus se movem para a tua vida, não tem feiticeira, não tem companheiro, não tem bruxo, não tem demônio que vai tentar impedir a graça de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode impedir. Quando a graça desce sobre a sua casa, quando a graça desce na tua vida, quando a graça descer, a minha rede vai estar cheia de peixe. A minha rede vai estar cheia de peixe. E a igreja vai ter uma rede cheia de peixe. Aqueles peixes é a provisão de Deus para a tua vida. Deus é o Jeová Jireh. Porque ele é o Deus que provê. Ele vai encher a rede da tua casa. O peixe ela pode significar a fuga. O dinheiro que você ora. O óleo que você não está conseguindo comprar. A comida que não consegues colocar na tua casa. Você já chorou porque não tens esse dinheiro bom para dar nos teus filhos. A graça vai chegar na tua vida. A alegria vai chegar pela manhã. Vai chegar a alegria. A graça está descendo sobre a igreja. O Espírito Santo, quando me entregou essa mensagem, ele me mostrou peixes nos céus a cair sobre a igreja. Ouvi peixes a cair sobre a igreja. Ouvi isso na quinta-feira, enquanto pregava o cooperador Benjamin. Deus mostrou vários peixes. Ele me disse: fala, meu filho, para a minha igreja que eu vou colocar peixe na rede da igreja. Você não está bem, amém? Jesus disse que ele vai colocar peixe na tua rede. É tua amém, quem não tem fé. Jesus disse para dizer que vai colocar peixe na tua rede. Ele vai colocar peixe na tua rede. E a quantidade do peixe a tua rede vai furar. Não vai caber. Porque a bênção vai transportar. Levanta as tuas mãos. Eu quero orar para que Deus possa abençoar a tua casa. Para que abençoe a tua vida. A rede de Pedro, ela furou. Era tanto peixe, tanto cardume, peixe garopa, peixe garapau, sardinha, atum.